Vamos iniciar mais uma videoaula de Geografia, 7º ano. Essa é a nossa quarta videoaula. Lembrando que no final do vídeo nós temos a nossa quarta atividade. Para iniciar a nossa aula, nós vamos prosseguir com o assunto agricultura, que nós vimos na nossa terceira videoaula. E para iniciar, vamos falar sobre a questão dos transgênicos na agricultura. O que seria os transgênicos? São alimentos geneticamente modificados, alterados. Então as sementes vão passar por um trabalho químico, biológico de alteração genética para desenvolver sementes mais resistentes, que vão crescer mais fortes, que vão resistir a pragas, a fungos. Então são mutações criadas em laboratório. Isso gera uma controvérsia, porque não se pode afirmar quais os resultados disso no corpo humano. Se isso de repente pode ampliar os casos de câncer, podem trazer doenças, podem modificar também o nosso corpo. Então alguns países proíbem os alimentos transgênicos, outros países obrigam que nas embalagens informe se o produto é transgênico. No caso do Brasil, os transgênicos são liberados, mas existe a obrigatoriedade de vir na embalagem do produto a informação se é ou não transgênico. Se você observar qualquer produto que é comprado na sua cesta básica, você vai perceber que existe uma letrinha T dentro de um triângulo amarelo, indicando que esse produto é de origem transgênica. Então, se você está com embalagem de óleo, uma embalagem de macarrão, feijão, até mesmo um saco de pipoca, se tiver essa letrinha T dentro de um triângulo amarelo, é de origem transgênica, certo? Então, os transgênicos, eles vêm crescendo cada vez mais a sua utilização, vem se ampliando cada vez mais. Aqui a gente tem um gráficozinho que mostra como esse crescimento se ampliou entre os anos de 1997 até 2010. Então nós temos aqui em milhões de hectares. Em 1997 eram 11 milhões de hectares produzindo alimentos transgênicos. Em 2000, 42 milhões de hectares. Em 2003, 64. Em 2006, 100 milhões. Em 2010, 148. E esse número hoje é bem maior. Então o uso dos transgênicos vem se ampliando cada vez mais. Nesse outro slide nós temos os países que mais produzem alimentos transgênicos. Os Estados Unidos é o campeão, em seguida vem a gente, o Brasil. Os Estados Unidos produz 70,2 milhões de hectares de transgênicos e o Brasil 40,7 milhões de hectares, seguidos aí pela Argentina, Índia, Canadá, China, Paraguai, entre outros. Nesse caso, quanto menos você produzir, melhor. É um produto que podemos dizer que é duvidoso com relação à nossa saúde, né? O que isso pode acarretar na nossa vida. Vamos falar agora sobre os sistemas agrícolas alternativos, ou seja, os orgânicos. Hoje é moda, né? As pessoas buscam cada vez mais alimentos orgânicos, que são muito mais saudáveis. Então, os alimentos orgânicos, essa agricultura alternativa, ela busca evitar a ocorrência de impactos ambientais, impactos sociais, procurando estabelecer harmonia com a natureza. Então, a maneira como eles são produzidos é uma maneira muito mais, vamos dizer assim, de bem com a natureza. Para a produção dos sistemas alternativos, eles vão ter as seguintes características: uso de adubos orgânicos e naturais, em vez de usar os adubos químicos. Pequenas e médias propriedades. Aqui você não tem o grande capitalista com as imensas propriedades explorando o trabalhador. Você tem mão de obra qualificada, os trabalhadores ali são preparados, eles recebem o mínimo de treinamento para atuar naquela produção. Você tem um controle biológico a favor da produção. Então você tem predadores naturais como besouros, larvas e fungos controlados com mais
qualidade, sem utilizar pesticidas químicos, produtos químicos que vão afetar o meio ambiente, que vão afetar aquele produto, né? Então, os sistemas alternativos orgânicos, eles buscam conviver muito melhor com a natureza, sem gerar impactos e oferecendo um produto mais saudável para a sociedade. Aqui nós temos os países que mais produzem alimentos orgânicos hoje no mundo, né? Então você tem os países da Europa, a Austrália, né, a Oceania, em seguida vem o Brasil, Ásia, América do Norte e a África. Vejam aí que os que mais produzem é Oceania, Europa e Brasil, América Latina como um todo. Com relação à produção agropecuária no Brasil, quando eu digo agropecuária, é a criação de animais e a agricultura. Então, nessa tabela nós temos a produção brasileira, o que o Brasil mais produz hoje na agropecuária. Nós temos aí o arroz em 9º lugar, a carne bovina em 2º, o frango em 3º lugar, o milho em 3º lugar. Em café, o Brasil é o maior produtor, está em 1º lugar. Nós temos a carne suína, o suco de laranja em 1º lugar. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja concentrado do mundo, né? Nós temos a soja em 2º lugar, cana-de-açúcar, feijão em 1º lugar também e leite. Esses são os principais produtos agropecuários que o Brasil vende, exporta para outros países. Esse slide vai apresentar o uso do solo no Brasil. Observem as cores nesse mapa. O que vocês veem na cor verde são as matas, são áreas ocupadas por floresta. O que vocês veem na cor amarela são áreas de pecuária, criação de animais, principalmente gado. Na cor vermelha nós temos áreas agrícolas, de plantações. Na cor cinza são áreas sem dados, sem coleta de dados, sem informação. Então aí nós podemos observar a distribuição da atividade agropecuária no nosso país. Vamos ver um videozinho agora para deixar esse assunto mais claro para vocês. A atividade pecuária surgiu na pré-história, quando as tribos deixaram de caçar e começaram a criar animais. Ao longo da história, os animais passaram a fazer parte do convívio humano. No Brasil, a atividade dos vaqueiros no Nordeste e a dos tropeiros no Sul movimentavam a economia do século XVIII e XIX. Atualmente, a produção pecuária de bovinos é partilhada principalmente pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul, cabendo ao Nordeste o predomínio sobre as criações de caprinos e muares. Os ovinos se concentram no Sul, assim como suínos e aves no Sudeste e no Sul. O principal centro pecuarista do Brasil é o estado do Mato Grosso do Sul, o maior exportador de carne bovina do planeta. Quanto à distribuição da produção agropastoril pelo território nacional, as regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dela, embora o Centro-Oeste esteja experimentando uma participação mais expressiva no decorrer dos últimos anos. A presença do mercado consumidor no Centro-Sul é o mais importante fator que justifica a maior concentração das atividades criatórias na região, onde o número significativo de laticínios e frigoríficos absorve o principal da produção. A agricultura também surgiu na pré-história, com a construção dos canais de irrigação, onde se iniciou a divisão do trabalho. Ao longo dos anos, as atividades cresceram e a terra passou a ser uma importante riqueza. No Brasil foi implantado um sistema de agroexportação pelos portugueses, que plantavam matérias-primas, principalmente a cana-de-açúcar e café. Por causa da agricultura, vieram muitos escravos da África e a sociedade começou a viver novas influências e miscigenações. A agricultura comercial visa a produção de renda financeira através da produção de plantações e animais que são demandados pelo mercado. Utiliza o sistema de intensivo com o uso de máquinas e fertilizantes. Tem uma tecnologia de ponta, acarretando altos índices de produtividade. A agricultura de subsistência é aquela que produz alimentos suficientes para as necessidades do proprietário da terra e sua família. Utiliza o sistema extensivo com técnicas como queimada,
Utiliza a mão de obra, acarretando um baixo índice de produtividade. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos falar sobre concentração fundiária no Brasil. O que seria essa concentração fundiária? É quando você tem a parte agrícola, a produção agrícola, quando você tem as terras agrícolas na mão de poucas pessoas, de ricos, de grandes empresas. E o pobre não tem terra para viver, não tem terra para trabalhar. Então você tem aí a concentração fundiária, que historicamente no Brasil vem acontecendo e se propagando sempre, desde que os portugueses aqui chegaram. Então quem possui a terra no Brasil são grandes empresários, são grandes políticos, fazendeiros, ricos, que possuem essas terras. O pobre, ele não tem terra para viver, ele não tem terra para produzir. Isso é concentração fundiária. Esse é um grande problema social que atinge não só o Brasil, mas muitos outros países pobres. Para combater a concentração fundiária, existe uma coisa chamada reforma agrária. E isso não é de hoje. Isso é uma questão já levantada desde a época de Dom Pedro. O que seria a reforma agrária? É você pegar essa terra improdutiva de grandes fazendeiros, de ricos empresários que não produzem, que não usam essa terra, que apenas a possuem, pegar essa terra, dividir e distribuir para o povo pobre que não possui terra, que não possui onde produzir produtos. E aí essa terra seria finalmente utilizada, produzindo assim novos produtos, gerando renda e subsistência para essa população. Isso é reforma agrária. Você pegar aquelas propriedades improdutivas, inúteis, que pertencem a ricos, que têm a terra, mas não utilizam, não produzem, não faz essa terra gerar renda, divide ela e distribui para o povo. Isso é reforma agrária. Vamos ver mais um videozinho que vai deixar essa questão da reforma agrária bem clara. Em seguida vamos para a nossa atividade. Crianças, esse é um assentamento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Como? Eles invadiram essa terra, Dorinha? Eles foram assentados. O governo deu direito a eles de construírem as casas e plantarem nessas terras. Mas por quê? Pois essa era uma terra improdutiva. Havia um dono que não usava essa terra. Ela estava parada, sem nenhuma produção. Imagine quantos trabalhadores sem terra para plantar. Tanta gente precisando de alimentos e a terra aí parada. O melhor era dividir o terreno inteiro em lotes e distribuir para quem realmente queria e pode trabalhar na terra. Você não percebe o quanto isso pode gerar mais riquezas para o Brasil? Mesmo, Dorinha, se as terras improdutivas pudessem ser produtivas, elas teriam mais alimentos. Com mais alimentos gera mais renda e o Brasil fica mais rico. Mas isso não quer dizer que pode chegar a invadir qualquer terra. O MST não é um movimento de invasores, é um movimento que quer promover uma melhor distribuição de terra no Brasil. Eles pressionam o governo que faça a reforma agrária. O que é reforma agrária, Dorinha? Reforma agrária no Brasil é regulamentada através de leis que criam assentamentos a partir de terras improdutivas, para que essas terras não fiquem dando prejuízo ao país. Então, determina-se que a terra seja ocupada e que ela se torne produtiva. O MST tem um programa que explica a necessidade de se fazer essa reforma no Brasil. O movimento dos trabalhadores sem terra é um dos mais importantes do movimento social do Brasil, tendo como foco as questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária brasileira. Como se sabe, no Brasil prevaleceu historicamente uma desigualdade do acesso à terra, consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista, predominando o grande latifúndio como sinônimo de poder. Dessa forma, dada a concentração fundiária, as camadas menos favorecidas como escravos ou homens livres de classe menos abastadas teriam maiores dificuldades à posse da terra. Mas não é fácil a vida dos assentados. Eles são perseguidos o tempo todo por políticos oportunistas, pela imprensa que distorce os objetivos e pela ganância das pessoas. Vamos para a nossa quarta atividade de Geografia no 7º ano. Não esqueçam de copiar o cabeçalho, disciplina, turma e seu nome. Questão número 1. O que são os alimentos transgênicos?
Questão número 2. Quais são os principais sistemas agrícolas alternativos e suas vantagens? Lembrem de colocar as vantagens. 3. O que é reforma agrária e qual sua importância? Vocês podem pesquisar na internet, podem usar o livro didático de vocês ou somente a nossa videoaula. Todas essas informações estão na nossa videoaula. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.